Havendo quórum legal, declaro aberta a 6ª sessão ordinária administrativa. Bom dia a todos. Discussão e aprovação das atas da sessão ordinária anterior, administrativa anterior. Como não há quem queira discuti-las, considero-a aprovada. Palavra franqueada. Não há quem queira usar a palavra. Nós temos processo administrativo, toma uma resolução. Eu passo a presidência à Sua Excelência, desembargadora Filomena. Assumo a presidência, Excelência. E bom dia a todos. Eu vou colocar em votação a resolução que altera a resolução do TRE Pará 5.758, de 14 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a criação do Fórum Eleitoral e da Central de Atendimento à Eleitora e ao Eleitor, CAI, no município de Ananindeua. Então, eu coloco em discussão se algum dos membros tem algo a acrescentar, porque, inclusive, essa resolução ela foi disponibilizada já, então é de conhecimento de todos. Excelência, eu sou relator. Eu sou relator. Vossa Excelência assume a presidência, eu que relato feito. É a resolução, Excelência. Sim, sim. Então, eu vou ler aqui a resolução e os pares se manifestam. Então, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, no uso de suas atribuições e considerando o teor da resolução TRE Pará 5.790, de 23 de novembro de 2023, que dispõe sobre a instalação da 107 Zona Eleitoral do Pará, com sede em Ananindeua, resolve. Artigo 1º. O artigo 1º da resolução TRE Pará 5.758, 14 de dezembro de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação. Excelência, o relato desse caso é do presidente. A Vossa Excelência somente preside o ato. Eu não estou escutando direito, mas eu passo a palavra à Vossa Excelência. Obrigado. Trata-se de minuto de resolução que altera a resolução TRE Pará número 5.658, de 14 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a criação do Fórum Eleitoral e da Central de Atendimento à Eleitora e ao Eleitor, no município de Ananindeua, atualmente abrangendo a 43ª e 72ª zonas eleitorais. A alteração justificada em razão da instalação da 107ª Zona Eleitoral em Ananindeua, efetivada por meio da resolução TRE Pará número 5.690, de 23 de novembro de 2023. Dito isto, pretende-se modificar o artigo 1º e 6º da resolução TRE Pará número 5.658/2022, de forma a incluir a 107ª Zona Eleitoral nos referidos dispositivos, nos seguintes termos. Artigo 1º. Criar o Fórum da Justiça Eleitoral, servidora Raimunda Conceição Tavares Souza, no município de Ananindeua, que funcionará no prédio sede daquele município, abrangendo a 43ª e 72ª e 107ª zonas eleitorais, sob a coordenação administrativa geral do juiz diretor do Fórum. Artigo 6º. Haverá uma servidora ou servidor da Central de Atendimento à Eleitora e ao Eleitor, designando dentro os servidores e servidoras efetivos e efetivas do quadro do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, lotados da 43ª, 72ª e 107ª zonas eleitorais, por ato do juiz, ou juíza, diretor ou diretora do Fórum, ficando sob a coordenação geral e imediata do mesmo ou da mesma pelo período de 6 meses, sob o sistema do rodízio. Destaque, tendo em vista que a 107ª Zona Eleitoral também integra o Fórum da Justiça Eleitoral, servidora Raimunda Conceição Tavares de Souza, no município de Ananindeua, e não havendo qualquer impropriedade jurídica, voto no sentido de aprovar a minuta da resolução apresentada no ID 0002589-623, do processo CI número 000143969-2024-614-8000, e abaixo transcrita, e submeto-a à apreciação desta Corte para que produza os efeitos legais. É como Vossa Excelência. Em discussão, eu gostaria de saber se um dos membros tem algo a acrescentar na resolução. Como nada foi acrescentado,
Eu declaro aprovada a resolução. De acordo com o relatório de Vossa Excelência, devolvo à presidência. Obrigado, Excelência. Como não há mais processo administrativo a ser apreciado, convoco para a próxima sessão ordinária administrativa a ser realizada no dia 30 de janeiro de 2005, às 9 horas, de forma híbrida. Declaro encerrada a presente sessão. Com o mesmo quórum, declaro aberta a sexta sessão ordinária do julgamento. Discussão e aprovação das atas das sessões ordinárias de julgamento anteriores, como não há quem queira discuti-los, considero-os aprovados. Ordenação da pauta, nós temos 8 processos pautados, sendo 2 adiados. Os 2 processos adiados do juiz Tiago Nassés Cefé. É isso, Excelência? Isso mesmo, presidente. Eu vou retirar de pauta, na verdade, eu não vou adiar, vou retirar. Sim, vai ser retirado de pauta os 2 feitos. 2 processos da pauta do juiz Marcos Alain de Melo Gomes. Presidente, eu vou retirar o item 2 da pauta, o recurso eleitoral. Vou julgar só o item 1. Ok, Excelência, obrigado. 4 processos do juiz Marcelo Lima Guedes. Vossa Excelência, julga todos? Julgo todos, presidente. Ok. Então, eu vou anunciar o dia número 1. É o incidente de impedimento e suspeição. Relatoria, juiz Marcos Alain de Melo Gomes. Haverá assistência oral. Origem Ananindeua, Pará. Com a palavra, Excelência. Haverá sustentação oral, presidente? Eu entendi mal. Sim, haverá. Haverá. Não tem sigilo nesse caso. Com a palavra, relator Marcos Alain. Presidente, haverá sustentação? Haverá sustentação. Perfeito. Eu pergunto se a Corte dispensa a leitura do relatório, se o senhor advogado dispensa a leitura do relatório, ou eu posso ler o relatório? O senhor dispensa a leitura do relatório? Pelo advogado, sem problema. Dispensa? Dispensa. Ok. Pode dizer a conclusão do seu voto, Excelência? Posso sim, presidente. Eu estou votando pela improcedência da exceção de suspeição, presidente. Ok. Vossa Excelência, advogado, pretende sustentar, oralmente? Sim, Excelência. Sim. Ok, então, com a palavra. Obrigado. Primeiramente, queria desejar boa tarde a todos os membros dessa Corte, em nome de Vossa Excelência, presidente desta Casa, doutor José Maria do Rosário, dizer da minha satisfação, minha honra de estar aqui hoje perante cada um de Vossas Excelências, eu que exerço há 13 anos a advocacia, hoje estou aqui numa tarefa bem delicada, levando em consideração, primeiramente, que, vamos dizer que estou numa função atípica ao meu exercício da advocacia, sou advogado criminalista, e estou hoje atuando em causa própria. Nós, advogados, sabemos que atuar em causa própria nunca é recomendável, sempre é importante a gente ter alguém nos representando para que a gente não possa, de repente, falar com emoção e acabar deixando de agir na razão, agir com que, de fato, um colega advogado estaria fazendo de forma neutra. E aí, obviamente, a gente terá todos os cuidados e dizer a cada um de Vossas Excelências que hoje, para a gente estar aqui nessa sustentação oral, para que a gente desse entrada nesta ação de exceção de suspeição, a gente fez, sim, de forma racional, tomando todos os cuidados legais, para que esta Corte efetivamente não entenda que este causídico que está aqui atuando em causa própria tomou essa atitude de forma meramente protelatória,
para criar algum óbice, algum problema nos autos principais. E, diante disso, é importante a gente fazer a síntese dos fatos. O ex-recipiente foi convidado a ser vice-prefeito da chapa do doutor Daniel, município de Ananindeua, o que gerou uma ação de impugnação da candidatura do vice-prefeito, o que poderia ou pode acarretar numa consequência jurídica direta ao próprio prefeito municipal. E, diante disso, não só o Ministério Público de primeiro grau, como sentença em primeiro grau, entendeu que não deveria prosperar essa ação de impugnação, subindo a esta corte, já com parecer da douta Procuradoria, também no sentido que não deve prosperar a ação de impugnação, e caiu sobre a relatoria esses autos principais do doutor, a princípio, caiu com um membro daqui que eu não recordo, e depois foi para o doutor Tiago Cefé. E aí, Vossas Excelências, com toda a racionalidade, esse causídico aqui vem defender. A preocupação desta relatoria está sobre os cuidados do nobre doutor Tiago Cefé, levando em consideração alguns pontos principais, e que fique bem claro que não é pelo fato de o pai dele ter sido candidato, esse é um dos argumentos, tá, no município de Ananindeua, mas é pelo fato de o genitor do relator não só ter sido candidato na chapa de oposição ao prefeito doutor Daniel, a qual esse recipiente ele é o vice-prefeito, mas das fortes afirmações feitas pelo pai do relator em jornais, em redes locais, mostrando o seu descontentamento, a sua animosidade contra o prefeito doutor Daniel, mostrando que saiu as suas argumentações da esfera política, mas passou para a esfera pessoal. E a gente entende, sim, que isso é um fato que pode interferir na decisão da relatoria do nome membro desta corte, levando em consideração que o nobre relator, ele também autuou como advogado em um processo contra a Prefeitura de Ananindeua, e isso foi juntado nos autos com o número do processo, e imagino eu, posso estar errado, que é uma causa em que envolve a família Cefé, em que envolve interesses de uma família, tá? E que provavelmente esta atuação como advogado, ela não se deu em meras... ela não se deu com uma relação entre advogado e cliente, mas sim uma relação em que, enquanto advogado, eu tenho um interesse familiar nisso. E se prejudicar o doutor Daniel, através do seu vice-prefeito, poderia ser, sim, algo preocupante, e isso é algo que nos deixou, nos ligou um sinal de alerta, e no demais disso, eu tive a oportunidade, atuando em causa própria advogado, de estar como advogado, de estar como vereador no município de Ananindeua, juntamente com o pai do relator, aonde foi travado diversos embates que saiu da esfera da Câmara Municipal, sendo notório que o doutor Ronaldo Cefé tem uma animosidade com esse recipiente, e até que ponto a relação entre pai e filho não pode prejudicar na relatoria deste caso. Então, isso é algo que também a gente precisa chamar a atenção, tá? E diante de tudo isso, foi tomado conhecimento por todos os membros que essa exceção de suspeição, excelências, ela foi protocolada, acho que quase meia-noite, do dia anterior em que seria julgado. E é óbvio que a primeira coisa que parece ser é que foi feito de forma protelatória. E por que o recipiente tomou essa atitude?
ao longo do ano de 2024, e aí eu posso estar errado, mas eu fiz uma minuciosa pesquisa, absolutamente nenhum processo ele foi pautado após as 18 horas, como diz o regimento interno desta casa. Nenhum. Este foi o único processo, o processo principal, que foi pautado após as 19 horas, o que acendeu um sinal de alerta a este recipiente, porque no dia seguinte, coincidentemente, era o dia da diplomação, tanto do prefeito quanto do vice-prefeito, e a decisão que poderia ser tomada dessa corte poderia, inclusive, impedir a diplomação, tanto do prefeito quanto do vice-prefeito. E esse foi o motivo principal de a gente ter entrado com a exceção de suspeição quase meia-noite, porque nós ficamos aguardando até às 18 horas, como diz o regimento interno dessa casa, que não foi pautado após as 19 horas, e que, juntando todos esses fatores, foi preponderante para que a gente entrasse com a exceção de suspeição. Então, eu quero aqui ratificar a cada um de vossas excelências, primeiro, a minha responsabilidade como advogado, de jamais desrespeitar essa corte, de criar mecanismos protelatórios para que a gente, enfim, tivesse outros interesses, mas pela convicção do que eu, enquanto advogado, como interesse direto na causa, ter a certeza do direito que é me assistido. Estou aqui convicto de que eu fiz algo embasado na lei, estou convicto de que sair da relatoria do nobre doutor Tiago Cefé, na minha opinião, vai ser um julgamento mais justo, mais neutro, lógico, salvo o melhor juízo. Não tenho nenhum problema, eu acho que estou conhecendo o doutor Tiago Cefé aqui nesta corte, mas levando em consideração que envolve a família do doutor Cefé, em que por várias vezes eu tive problemas pessoais com o pai do relator, e pelo fato de este processo ter sido pautado, sendo o único processo pautado no ano de 2024, após o horário regimental, em que no dia posterior seria a diplomação, não só do prefeito como do vice, eu me senti no direito e me senti convicto de que algo, no mínimo, estranho estava acontecendo. E por isso eu peço a vossas excelências, como forma de maior justiça, que a gente defira esse pleito e que a gente passe por um outro relator e o julgamento vai ser feito com os advogados que estão no mérito da causa, acreditando sim que a gente está agindo de forma correta e jamais desrespeitando qualquer um membro desta corte. Em respeito a cada um de vocês, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e desejo um excelente julgamento a todos e as outras pautas que vão vir. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado, excelência. Discussão. Excelência, eu peço a palavra. Eu ainda não proferi o voto, presidente. Esse voto é da relatoria do doutor Marcelo Lima Guedes, é isso? Marcos Alan. Eu posso proferir o voto, presidente? Pode sim, pode pronunciar seu voto. Perfeito, obrigado, presidente. Presidente, boa tarde. Doutor Marcos Alan, pois não. Eu preciso interromper Vossa Excelência, porque eu gostaria de saber algum detalhe com relação a essa questão da exceção de suspeição, entendeu? Porque eu preciso formar também meu convencimento, até porque eu não participava desse tribunal. Então, gostaria que Vossa Excelência, antes de proferir o voto, me desse informações com relação a este processo, com relação a essa exceção de suspeição, por favor. Pois não, desembargadora. Excelência, o relator, a eminente colega aí, Filomena, que é um esclarecimento antes de Vossa Excelência proferir o voto. Assim, uma forma assim, bem minuciosa.
É algum esclarecimento específico, desembargadora, ou Vossa Excelência quer saber a tramitação do processo? O que eu gostaria de saber, Excelência, é se, primeiro porque essa exceção de suspeição, neste momento processual, não, a princípio não cabe, né? Depois eu gostaria de saber, porque ele relatou que ele arguiu a exceção de suspeição, e eu gostaria de saber se foi julgado ou não, porque se foi julgada e não houve recurso, precluiu, não é? Só isso que eu gostaria de saber. Não, a exceção será julgada agora, desembargadora. A exceção ela foi interposta nos autos de um recurso que é da relatoria do doutor Tiago Cefé. Na data da sessão em que o recurso seria julgado, na véspera, na noite anterior, foi interposta essa exceção de suspeição, né, que coube à minha relatoria. E eu estou trazendo o voto agora para proferir na sessão. A exceção de suspeição ela será julgada agora. Né? Muito obrigada pelo esclarecimento. Tá perfeito, certo. desembargadora, perfeito. Obrigado. Pode proferir o voto, Excelência. Obrigado, presidente. Então, presidente, agora, oficialmente, boa tarde a Vossa Excelência, os demais membros da Corte, doutor Alain Mansur, senhores servidores, advogados presentes. Agradeço ao doutor advogado pela sustentação oral e vou passar a proferir o voto, presidente. Trata-se de incidente de impedimento, suspeição manejado por Hugo Fernando de Souza Ataíde, que advoga em causa própria, em face do juiz Tiago Nasser Cefé, membro substituto do TRE do Pará, relator do recurso eleitoral 0600-500-59-2024, 614-0072. O incidente se fundamenta em síntese nos seguintes pontos. Primeiro, o vínculo familiar do excepto como candidato em partido. O vínculo familiar do excepto com candidato em partido adversário à coligação do recipiente, nas eleições de 2024, o que comprometeria a imparcialidade do magistrado. 2. Desavenças públicas anteriores entre o recipiente e o pai do magistrado ora excepto. E 3. Atuação do magistrado como advogado do Hospital Anita Gerosa, nos autos do processo número tal, movido contra a Prefeitura Municipal de Ananindeua. O Código de Processo Civil, em seu artigo 145, estabelece as hipóteses em que o magistrado pode ser considerado suspeito para atuar em determinado processo. Tais hipóteses incluem amizade íntima, inimizade capital, interesse no julgamento da causa, entre outros elementos que comprometam a imparcialidade do magistrado. No mesmo sentido, o artigo 185 do Regimento Interno deste regional disciplina a arguição de suspeição, impondo requisitos formais e materiais para a sua admissibilidade. Na espécie, a análise dos argumentos apresentados pelo recipiente evidencia que as alegações não configuram qualquer das hipóteses previstas no artigo 145 do CPC ou no regimento interno deste tribunal. Quanto ao primeiro ponto, o fato de o pai do excepto ser filiado a um partido político concorrente ao da coligação do recipiente nas eleições não implica, por si só, qualquer comprometimento da imparcialidade do membro da Corte. O exercício da magistratura pressupõe a independência do juiz em relação a fatores externos, inclusive os de ordem pessoal e familiar. Não há qualquer sinal concreto de que o excepto tenha favorecido ou prejudicado alguma das partes com base no vínculo alegado. Em relação ao segundo ponto, as supostas desavenças públicas anteriores entre o recipiente e o pai do magistrado também não configuram a suspeição alegada. O CPC exige elementos objetivos e concretos para que se tenha por comprometida a imparcialidade do juiz, sendo insuficiente a mera percepção subjetiva da parte. Ademais, tais alegações, além de vagas, não guardam relação direta com a conduta do excepto no exercício de sua função jurisdicional. Trago aqui à baila no corpo do voto um acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que trata dessa questão e que peço venha à Corte para não ler. Em relação à atuação do magistrado como advogado do Hospital Anita Gerosa, como bem pontuado na manifestação de ID 2880-8766, não há qualquer impedimento legal ou situação de fato que o impeça de atuar como advogado. A Constituição Federal, ao dispor sobre a composição dos tribunais regionais eleitorais,
não criou regra de proibição para o exercício da advocacia pelos membros advindos da classe de juristas. Assim, permanece apenas a incompatibilidade para o exercício da advocacia na jurisdição eleitoral. Ademais, as partes no recurso eleitoral número 0600.559/2024 não coincidem com as partes do processo número 080.6165.11/2024, movido este pelo Hospital Anita Gerosa em desfavor da Prefeitura Municipal de Ananindeua. Portanto, não há qualquer obstáculo à atuação do membro da Corte como advogado no referido processo. Nesse sentido, entendo que a independência judicial é garantia essencial para a imparcialidade do julgamento e, consequentemente, para a concretização do devido processo legal. O mero vínculo familiar com pessoa vinculada ao contexto político do processo eleitoral não constitui fundamento para que um magistrado seja declarado suspeito. Os fatos alegados como fundamento do pedido de suspeição não têm qualquer relação com o recurso eleitoral 0600.559/2024, nem se enquadram nas hipóteses do artigo 145 do Código de Processo Civil. As alegações apresentadas pelo recipiente carecem de elementos concretos que demonstrem qualquer violação ao dever de imparcialidade do excepto. Por essas razões, não se verifica configurado no presente caso qualquer fundamento jurídico para acolhimento da alegação de suspeição. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela improcedência da exceção de suspeição com a retomada do curso do recurso eleitoral 0600.559. É como eu voto, presidente. Eminente relator, na conclusão do seu voto, pela improcedência do incidente de impedimento de suspeição, baseado no parecer também do Ministério Público. Discussão. Essa palavra, excelência, para reforçar À vontade. o voto do colega e dizer que os fatos alegados pela parte que se sente prejudicada, elas não têm respaldo legal. O Código de Processo Civil é claro no artigo 145, como foi citado pelo colega relator, de que não existe suspeição do magistrado. Então, é perigoso, para nós atuarmos aqui nessa corte com relação a essas alegações de suspeição. Então, eu vou comungar e aderir ao voto do relator em todos os itens. Obrigada. Peço a palavra, presidente. À vontade. Com relação a esse caso de exceção de suspeição contra o magistrado, o genitor do magistrado, ele concorreu realmente a cargo profissional como vereador lá no município de Ananindeua, não foi eleito, nem mesmo como suplente. O magistrado declarou, inclusive, na sessão que foi levantada, essa questão da exceção, que ele desconhecia qualquer animosidade do pai dele com qualquer das partes, e durante as eleições de 2024, o magistrado sempre declarou impedimento em todos os processos de Ananindeua. Então, o Ministério Público Federal tem conhecimento disso também e foi pela rejeição da exceção de suspeição para manter o doutor Tiago no processo, na relatoria desse julgamento, e eu também não vejo qualquer impedimento para que ele continue com o processo. Então, na companhia da Procuradoria Regional Eleitoral, no fundamentado voto do relator, eu também concordo integralmente, na totalidade, que o doutor Tiago deve permanecer no processo. É o meu voto, presidente. Obrigado. Juiz Marcelo Guedes. Obrigado, presidente. Boa tarde a Vossa Excelência. Boa tarde à Corte, ao representante do Ministério Público, todos os advogados e advogadas aqui presentes, servidores e servidoras. Presidente, eu acompanho o voto do eminente relator. Até havia feito aqui alguns apontamentos, no sentido de que foi alegado aqui questões de desavenças políticas no passado
entre o pai do Dr. Tiago, então, que nesse último, na legislatura passada, já nem era vereador, e, sabe, coisa muito antiga. A gente sabe que desavença política, uma hora os políticos estão ali em atrito, daqui a pouco já não estão mais, já são... Então, esse negócio, sabe, dizer que o que aconteceu no passado, essas coisas... logo que eu entrei aqui, eu também fui alvo de uma exceção de suspeição, e a doutora Rosa havia falado que quem é magistrado de carreira sempre recebe, né? Aí eu até falei, não, eu já até tenho a minha para contar a minha história também. Então, desde que eu estou aqui há 6 meses, eu já vi uma contra mim, já vi uma contra o doutor Rafael Fecuri, que acabou o mandato, já tem uma agora contra o doutor Tiago. Então, quando é para ser procedente, tem que ser, obviamente, mas assiste razão ao voto do relator, também no ponto em que trata sobre o doutor Tiago ter atuado na condição de advogado lá num processo entre uma empresa, que é um hospital, e o município de Ananindeua. Então, nem o prefeito, nem o vice-prefeito, ora recipiente, são partes nesse processo, não foi nada pessoal, é uma questão lá da empresa contra o poder público, e o relator atuou apenas na condição de advogado. Não vejo nenhuma razão para a procedência da exceção, senhor presidente. Eu voto. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra. Senhor presidente, ainda que no contexto dos debates, também, como muito bem lembrado pela doutora Rosa Navegante, o doutor Tiago se julgou suspeito em relação aos feitos, vários outros feitos, da eleição de Ananindeua. Daí eu gostaria de ouvir Sua Excelência, isso não está em debate, mas se esse caso se distingue dos demais, que Vossa Excelência se afastou dos feitos, por qual razão permanece como relator? Eu tenho dúvidas se me cabe palavra nesse momento, senhor presidente, mas para esclarecer esse ponto, de acordo com a resolução do TSE, você é obrigado, existe um caso, não é de suspeição, é de impedimento para o magistrado atuar enquanto não houver sido concluída a eleição com a diplomação dos eleitos. Após esse período, permanece o impedimento apenas para os casos em que tenha interesse direto do parente, eventualmente. Então, caso meu genitor tivesse sido eleito ou pudesse de alguma maneira ser beneficiado com uma cassação ou qualquer coisa, se aquilo afetasse ele, eu também me julgaria, não é nem suspeição, é impedido. Uma vez encerrado o processo eleitoral, com ele não tendo sido eleito, não tendo possibilidade de ser beneficiado ou prejudicado por qualquer decisão, não há esse impedimento legal e, pessoalmente, também não me sinto inapto a julgar, até porque nem conheço nenhuma das partes. Satisfeito, senhor presidente. Acompanho o relator, doutor Portela. Então, por unanimidade, julgado improcedente a exceção, de acordo com o voto do eminente relator. Boa tarde. O feito número 3, o recurso eleitoral, o relator é juiz Marcelo Lima Guedes, novo repartimento. Com a palavra, excelência. Obrigado, senhor presidente. Que é o Partido Progressista, de novo repartimento, ajuizou representação eleitoral em desfavor de Coluna Vanguarda, página da rede social Facebook, e de seu proprietário, Jailson Alvarenga Rodrigues, alegando divulgação de pesquisa eleitoral sem registro na Justiça Eleitoral. O juízo da 101ª Zona Eleitoral deferiu tutela de urgência para retirada da publicação
e, ao final, julgou procedente a representação aplicando multa no valor de R$ 53.205 a ambos os representados. O recurso eleitoral interposto pelos representados alegou cerceamento de defesa e ausência de configuração de pesquisa eleitoral, bem como requereu subsidiariamente a redução da multa aplicada. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade e subsidiariamente pelo seu desprovimento. As questões de discussão é saber se o recurso interposto é tempestivo e saber se a publicação e análise caracteriza-se como divulgação irregular de pesquisa eleitoral. Em análise preliminar, constatou-se a intempestividade do recurso eleitoral com base no artigo 96, parágrafo 8º da Lei 9.504, que fixa o prazo de 24 horas para interposição de recurso após a publicação da decisão. O recurso foi protocolizado fora do prazo legal. Então, senhor presidente, essa é uma preliminar de intempestividade e eu estou votando no mesmo sentido do parecer do Ministério Público para acolher essa preliminar de intempestividade e votar pelo não conhecimento do recurso. Se for esse o entendimento da Corte, aí, senão eu já ultrapasso, avanço ao mérito, mas já coloco o voto no sentido de não conhecer do recurso por intempestividade. Presidente relator, apreciada a preliminar intempestividade, acolhe a preliminar. Discussão. Eu peço a palavra, Excelência. Boa tarde, Excelência. Obrigada. Eu vou ter que divergir desse voto pelo seguinte, porque o artigo 22 da resolução 23.608/2019 prevê que contra a sentença proferida por juiz ou juiz eleitoral nas eleições municipal é cabível recurso nos autos de representação no PJE no prazo de 1 dia, assegurado a recorrida ou recorrido o oferecimento e contra razões em igual prazo, a contar de sua intimação para tal finalidade. A resolução do TSE 23.708/2019, que dispõe sobre representações, reclamações e pedido de direito de resposta prevista na Lei 9.504/97, para suas eleições, prevê a seguinte regra acerca da contagem dos prazos processuais. Os prazos relativos a representações, reclamações e pedidos de direito de resposta são contínuos e peremptórios, correndo conforme o caso em cartório, secretaria no PJE, e não se suspendem aos sábado, domingo e feriado, entre agosto do ano da eleição e a data fixada no calendário eleitoral do ano em que se realizaram as eleições. E o artigo 12 diz, no período previsto do artigo 11, caput, as intimações das partes, representações fundadas no artigo 96 da Lei número 9.504/97, nas reclamações e nos pedidos de direito de resposta, serão realizados pelo mural eletrônico, fixado o termo inicial do prazo da data da publicação. Vide eleições 2020, artigo 8, inciso 4º da Resolução 23.624/2020. Para o pleito municipal de 2024, o calendário eleitoral na Resolução 23.738/24 previu como marco temporal o dia 15 de agosto, quinta-feira, e 19 de dezembro, quinta-feira, para que os prazos processuais relativos aos processos das eleições de 2024, salvo os submetidos ao procedimento do artigo 22 da Lei Complementar 64/1990, serão contados conforme o caso em cartório
ou secretaria, ou no PJE, de forma contínua e não serão prorrogados quando se vencerem aos sábados, domingos e feriados. Lei Complementar 74/64/90, artigo 16. Resolução do TSE 23.609/2019, artigo 78. Resolução do TSE 23.608/2019, artigo 7º. No presente caso, Excelências, conforme certidão no ID número 21.735515, a sentença foi publicada no Diário da Justiça Eleitoral do TRE em 1º de agosto de 2024, portanto, fora do período eleitoral, devendo-se a contagem do prazo processual obedecer o disposto no CPC. Desse modo, na forma do artigo 224, parágrafo 3º do CPC, publicado no DJE em 1º de agosto de 2024, quinta-feira, a contagem do prazo terá início no 1º dia útil seguinte à publicação, ou seja, 2 de agosto de 2024, sexta-feira. Com efeito, o término do prazo de 24 horas, que jurisprudencialmente é convertido em um dia, se deu em 3 de agosto de 2024, sábado, prorrogando-se para o dia útil subsequente, 5 de agosto de 2024, segunda-feira. Então, nessas circunstâncias, Excelência, o recurso eleitoral do ID número 21.735517, interposto em 4 de agosto de 2024, domingo, é tempestivo. Portanto, eu estou alegando essa divergência com base nestas fundamentações. Obrigada, Excelência. Obrigado, Excelência. Eu vou colher os votos, então. Juiz Tiago Nasser Sefer. Senhor presidente. Sobre a preliminar. Sobre a preliminar, eu estou só olhando aqui os autos para ver as certidões. Se eu puder pedir para votar depois, eu não sei se a previsão regimental disso, para ser o último a votar, mas é só o tempo que eu leio aqui a certidão. A certidão é 21735515. 21735515. Presidente, eu vou pedir todas as vênias à divergência, mas eu acompanho o voto do relator pela intempestividade. Intempestivo. Juiz Marcelo Lima Guedes. Desculpe. Juiz Marcos Alain de Melo Gomes. Acompanho o relator, presidente. Juiz Federal José Ayrton de Aguiar Portela. Com o relator também, senhor presidente. Juíza Rosa de Fátima Bravegante de Oliveira. Eu vou acompanhar o relator, desembargador. Por maioria, é acolhida a preliminar de intempestividade, não conhecendo do recurso. Vamos ao feito número 4. Senhor presidente? Não, já matou tinha uma outra preliminar em seguida, mas já foi. Nem conheceu, né? Recurso eleitoral número 4. A relatoria de Vossa Excelência é de Soures, Excelência. Aqui, senhor presidente, também tem uma preliminar de tempestividade e vício da citação. Eu também passo a relatar a Vossas Excelências. Em relação à preliminar de vício de citação arguída pelo recorrente, esta não merece ser acolhida, haja vista que este tribunal já entendeu que a notificação eletrônica por WhatsApp e e-mail é válida desde que o meio eletrônico utilizado seja realmente o do destinatário. Cito, deixe de ler todas as vênias precedentes desta corte, de lavra da doutora Rosa de Fátima Navegante. Então, nesse sentido, rejeito a preliminar
arguída pelo recorrente de vício da citação, presidente. Permite relator, rejeita a preliminar de vício de citação. Discussão. Sem divergência, rejeitada a preliminar. Prossiga. No mérito, é uma representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral contra o proprietário do perfil no Instagram. O nome do perfil é Fofoquei Souri Oficial, em que alegava a divulgação de pesquisa eleitoral não registrada, com pedido de aplicação de multa. O juízo da terceira zona eleitoral julgou procedente a representação, condenando o representado a multa de R$50 mil. O recorrente interpôs recurso alegando que as publicações se tratavam de mera enquete e não de pesquisa eleitoral. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso para reformar a sentença. No corpo do voto, Excelências, eu junto... não, no voto não tem, mas está lá no processo apenas. O que ocorre? Foi uma enquete, eu já antecipo o meu voto no mesmo sentido de provimento do recurso como o Ministério Público, no sentido de que foi uma enquete feita em story de Instagram, que não atendem, as publicações impugnadas não atendem aos critérios técnicos e científicos previstos no artigo 33 da Lei 9.504 para a configuração de pesquisa eleitoral, caracterizando-se, ao contrário, como meras enquetes. As enquetes, conforme o artigo 23 da Resolução 23.600 de 2019, não possuem plano amostral nem rigor metodológico, sendo apenas levantamentos de opiniões espontâneas e, embora vedados em período eleitoral, não sujeitam o responsável a sanções pecuniárias previstas para as pesquisas eleitorais. Cito entendimento inclusive do Tribunal Superior Eleitoral. Neste sentido, senhor presidente e demais membros da Corte, estou votando no mesmo entendimento do parecer do Ministério Público para prover o recurso e reformar a sentença de primeira instância, no sentido de afastar a aplicação de multa recorrente, uma vez que as publicações não configuram pesquisa eleitoral. Eu voto, senhor presidente. Relator, na conclusão do seu voto, ele é pelo provimento do recurso, julgando improcedente, no caso, a sentença sancional, para afastar a multa aplicada. Discussão. Sem divergência, por unanimidade, provido o recurso nos termos do voto do relator. O feito número 5, recurso eleitoral, ainda continua Vossa Excelência a relatoria de Bonito. Isso. Aqui, senhor presidente, os recorrentes Jamil Khaled, Antônio Campos e Nailson Souza suscitaram a preliminar de inépcia da petição inicial, sustentando que esta não teria especificado de forma clara o ato ilícito supostamente praticado. No entanto, tal alegação não merece prosperar. A petição inicial descreve minuciosamente os fatos que configuram a infração eleitoral imputada aos representados, indicando de maneira clara e objetiva a prática de divulgação de pesquisa eleitoral sem o devido registro e sem observância dos requisitos formais exigidos pela legislação eleitoral vigente. Além disso, a peça inaugural atende plenamente aos requisitos legais previstos no artigo 319 do CPC. Sendo assim, eu rejeito essa preliminar, senhor presidente. O relator rejeita a preliminar de inépcia da inicial. Discussão sem divergência, rejeitada a preliminar. Prossiga. Além disso, os mesmos arguíram a preliminar de ausência de demonstração de prévio conhecimento. Contudo, existem elementos constantes nos autos que indicam a ciência da existência da pesquisa por parte dos recorrentes e, ainda assim, permaneceram inertes, abstendo-se de adotar quaisquer medidas para impedir sua veiculação. Dessa maneira, voto pela rejeição da preliminar
de ausência de demonstração do prévio conhecimento. Presidente relator, vota pela pela preliminar de ausência de demonstração de prévio conhecimento, rejeitando-a. Discussão. Rejeitada a preliminar. Prossiga. Por fim, a coligação Para o Progresso Continuar arguiu a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, por entender que o recurso interposto estaria ausente de ataque direto e específico à sentença zonal. Esta preliminar não merece prosperar, haja vista que o recurso objetiva de forma clara a extinção do processo preliminarmente e, no mérito, o afastamento da condenação por entender que não haveria provas suficientes para a condenação nos termos do artigo 17 da Resolução 23.600, de 2019. Desse modo, voto pela rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, senhor presidente. Presidente relator, vota na preliminar de ausência de dialeticidade recursal, rejeitando. Discussão. Por unanimidade, rejeitada a preliminar. Prossiga. No mérito, os autos referem-se a recursos interpostos contra a sentença do juízo da 41ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a representação proposta pela coligação Para o Progresso Continuar, condenando os representados Jamil Khaled Assad Nogueira, Antônio Marcos Campos de Oliveira e Nailson Paulino Rodrigues de Souza ao pagamento de multa de R$ 53.205, com base no artigo 17 da Resolução 23.600, de 2019. A representação apontou a divulgação de pesquisa eleitoral não registrada em grupos de WhatsApp, em desrespeito à legislação eleitoral. Os representados recorreram, alegando inépcia da inicial, ausência de comprovação do prévio conhecimento e insuficiência de provas. As questões em discussão é saber se a petição inicial é inepta por ausência de clareza e documentação suficiente, verificar se há demonstração do prévio conhecimento dos representados acerca da pesquisa divulgada e analisar se a multa aplicada deve ser majorada ou excluída. A divulgação da pesquisa eleitoral sem registro afronta o artigo 33 da Lei 9.504 e a resolução do TSE 23.600 de 2019, sendo a penalidade aplicada plenamente cabível. A majoração da multa foi indeferida à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a inexistência de reincidência por parte dos representados. Nesse sentido, demais membros da Corte, eu estou votando pelo conhecimento dos recursos eleitorais e pelos seus desprovimentos, mantendo a condenação ao pagamento de multa no valor de R$ 53.205, nos termos do artigo 17 da Resolução TSE 23.600. É o voto, senhor presidente. Presidente relator, vota pelo desprovimento dos recursos, mantendo a multa aplicada pelo juízo zonal. Discussão. Sem divergência, desprovidos os recursos nos termos do voto do presidente relator. Último feito da pauta, número 6, embarque de declaração, excelência, de recurso eleitoral de Viseu. Certo. Também pela ementa, para ser mais breve. Os embargos de declaração foram opostos por candidata contra acórdão que negou o provimento a recurso eleitoral, mantendo sentença que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral negativa e desinformação. A sentença zonal aplicou multa de R$ 5.000 e determinou a abstenção de divulgação de informações falsas envolvendo o candidato adversário. Alegações de omissão no julgamento, exercício regular de liberdade de expressão e ausência de propaganda negativa, feitas e os requerimentos de efeitos infringentes constam dos embargos ora apresentados. A manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral foi no sentido de rejeição dos embargos
o acórdão embargado analisou adequadamente os limites da liberdade de expressão no contexto eleitoral, concluindo pela configuração de propaganda negativa e desinformação, conforme a resolução TSE 23.610 de 2019. Os precedentes jurisprudenciais reiteram que a divulgação de informações sabidamente falsas compromete a lisura do pleito e ultrapassa os limites da liberdade de expressão, justificando a imposição de sanções eleitorais. Eu não vislumbro, senhor presidente, a toda a corte, o caráter protelatório nesses embargos, por ausência de má-fé, e voto por não aplicar a multa prevista no artigo 1026, parágrafo 2º do CPC. O voto, dispositivo e tese, é no sentido de conhecer dos embargos e rejeitá-los, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado. É o voto, senhor presidente. O relator conhece dos embargos, porém rejeita, não aplicando a multa, para entender que existe boa-fé. Discussão. Sem divergência, rejeitar os embargos nos termos do voto do emitente relator. Como não há mais feitos a serem julgados, convoco os eminentes pares para a próxima sessão ordinária de julgamento, que será realizada no dia 30 de janeiro, de 25 às 9 horas, amanhã, no caso, de forma híbrida. Declaro encerrada a presente sessão e desejo a todos uma boa tarde.